Olá, 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 minha gente! Está uma confusão hoje. Está uma confusão hoje. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Estava aqui com uma grande dificuldade em me conectar e estava aqui a chamar a minha convidada para junto de nós, por isso é que isto estava aqui tudo uma grande confusão, pessoal. Foi só monitores para um lado e para o outro, mas eu acho que ela já cá está do outro lado, a Érica, já estou a vê-la ali. Érica, já te junto aqui a nós, está bem? E, antes de mais, pessoal, muito boa tarde. Como é que estão todos? Como é que estão? Hoje, aqui com o novo cenário, quem é que ainda não conhece o estúdio das Betson Paul? Aqui está ele, ficam a conhecer, bem-vindos aqui a esta casa, nem que seja aqui digitalmente, mas de facto, hoje em dia, os estúdios, pelo menos o nosso estúdio não é só um estúdio presencial, portanto, nós fazemos também aulas online. Por isso é que aqui está a parafernália toda aqui montada para nós, quando temos colegas que, ou porque são de longe, ou porque estão com Covid, ou porque seja lá o que for, precisam de estar a fazer em casa, através da internet. Pronto, nós utilizamos estas novas tecnologias. Antes de mais, boa tarde a todos. Quem é que me consegue dar um alô para eu ver se o chat está a funcionar? Vocês conseguem colocar comentários no meu perfil pessoal do Facebook ou então no nosso canal do YouTube das Betson Paul, e eu vejo aqui. Se por acaso estiverem a dar comentários na página de Facebook das Betson Paul, eu não consigo ver diretamente, mas depois no final eu vou lá responder. Mas aqui para ver o chat, quem é que me consegue dar aí um alôzinho? Boa tarde. Antes de mais, já toda a gente almoçou hoje, não é? Hoje o bate-papo é uma hora diferente, mas foi a hora possível para a nossa convidada de hoje. Portanto, já passou a questão do almoço. Deixem-me só ver aqui como é que estamos aqui de comentários. A Érica já está ali daquele lado que eu estou a vê-la. Está tudo ok. Vamos então aqui iniciar hoje mais um bate-papo. Vocês sabem que estes bate-papos, estas conversas que nós temos, são conversas sobre pole dance e a vida. Portanto, se por acaso o algoritmo do Facebook te trouxe até nós, malta, vamos falar de pole dance, tens curiosidade, junta-te a nós, vem saber um bocadinho desta modalidade fantástica que é o pole dance. Se por acaso já és polarina, malta, então juntem-se aí a nós, vamos dar aqui uma conversa de café espetacular. Se por acaso o pole dance não te diz nada, não é nada, malta, nós vamos falar da vida, portanto podem-se juntar a nós na mesma também, não tem problema nenhum, está bem? Por isso, hoje, sem mais demoras, eu vou chamar para junto de nós a nossa convidada, e eu não vou fazer spoiler aqui, vou chamá-la para junto de nós e depois logo falamos com tudo o que nós queremos. Portanto, muito bem-vinda à Érica. Alô, Érica. Olá, Érica, tu consegues me ouvir? Tudo bem, Rita? Tudo bem, contigo? Sim. Também, tudo bem. Só estou um pouco preocupada com a questão da internet. Às vezes, ela apresenta umas falhas. Eu estou acostumada a utilizar todo dia a plataforma do Microsoft Teams. E, às vezes, eu preciso reiniciar porque a minha internet falha. Por isso que eu estava tentando usar o telemóvel, porque lá eu tenho outra opção de internet. Mas aí não deu certo, eu estou aqui no computador, eu espero que a conexão não caia, senão eu vou ter que reiniciar o sistema. Não tem problema. Mas por enquanto está tudo bem. Nós já sabemos que isso é assim mesmo, as internet. E como que está em Coimbra? Olha, estamos aqui. Sim, você está em Coimbra, né? Em Coimbra. Sim. Eu já estive aí, a última vez que eu estive aí foi em 2016. Eu fiz um curso na Universidade de Coimbra, na época que eu ainda fazia investigação pela Universidade Nova de Lisboa, e foi a oportunidade de eu passar 15 dias aí no Departamento de Engenharia Civil. Eu gostei muito da cidade, uma cidade muito rica, uma cidade universitária, e foi bastante proveitoso o tempo que eu estive aí. E, coincidentemente, agora que você me chamou para esse bate-papo, eu me lembrei, nossa, eu estou realmente sintonizada com a cidade de Coimbra, porque eu estou nesse momento, fazendo um curso
pelo Instituto, pelo IFP de Coimbra. Eu fico o dia todo nesse curso, é um curso de técnico em marketing, e eu estou tendo a oportunidade de ser treinada por pessoas que se formaram, inclusive, na Universidade de Coimbra. Olha lá, olha então que é muito interessante, né, essa coincidência. Eu estou em Sintra, na verdade, agora. Ok, Érica. Érica, eu ia exatamente pedir para você apresentar. E eu achei muito interessante. Érica, tu não me consegues ouvir? Consegues sim, ouvir? Sim. Consigo, você falou para me apresentar, né? Era, exatamente. Consigo. Boa. Então, ainda bem. Continua que estás bem. Tá. É o seguinte, antes de eu prosseguir com a minha apresentação, porque eu tenho uma dificuldade imensa de resumir, você pode me ouvir ou está com cortes? Estou a ouvir bem, na perfeição. Você consegue me ouvir? Ah, Sim, tá bem. É porque às vezes a sua imagem congela. Antes de eu prosseguir com a minha apresentação, porque eu sou uma pessoa que eu falo muito e eu tenho dificuldades em resumir. Eu já vou deixar avisado, aqui é Marte em Escorpião em ação, e Marte sendo um planeta que vai de enfrentamento, que é o planeta responsável por nos dizer a maneira como nós enfrentamos a vida, rege a nossa questão de trabalho e como nós enfrentamos as adversidades. E o meu é em Escorpião, então imagina que eu sou uma pessoa altamente cirúrgica. Tudo que eu coloco a mão, eu vou em profundidade. E não poderia ter sido diferente com o Poli. Então, antes de eu falar quem sou eu a respeito de mim, eu vou falar que eu achei interessantíssimo a pergunta que você fez na chamada, que o polidense tem a ver com engenharias. Aposto que isso deve ter surpreendido muitas pessoas, porque ninguém costuma fazer associação. E eu achei que foi de uma grande sacada você ter tido esse insight, né? E eu parei para pensar, porque são coisas que ao longo da minha vida foi se desenrolando, e eu vou tentar dar um apanhado geral, já respondendo o cerne da questão, para não se prolongar muito depois na minha apresentação. O Poli ele tem tudo a ver com engenharia, porque o Poli ele traz uma questão que nenhuma instituição acadêmica traz, que nenhuma instituição convencional nem tradicional faz, e nem a nossa cultura atual não consegue fazer, porque nem eles são treinados para isso, que é a questão do empoderamento feminino. Isso é fundamental na engenharia. Só que, assim, empoderamento feminino, então, quer dizer que os homens que podem estar assistindo essa live já vão sair do... é papo de mulher. Não. Para surpresa de vocês, empoderamento feminino também serve para os homens. Eu não falo de feminino no sentido sexual, homem, mulher, no sentido dos caracteres sexuais secundários, o nosso fenótipo, como a gente se expressa no mundo, nem no sentido da opção sexual, mas feminino no sentido do gênero, que é a força feminina que os homens também têm dentro de si. Então, tanto homens quanto mulheres têm o lado feminino mal trabalhado, tá? Pelos próprios históricos milenares e culturais, o feminino foi sendo apagado ao longo do tempo por questões históricas, dominação e má compreensão, diferentemente das culturas orientais pregavam, mas esse conhecimento foi muito perdido. Então, o Poli ele consegue treinar e trazer para fora características como criatividade, imaginação inovativa, intuição, amabilidade, empatia, usadas com o lado esquerdo cerebral, o cínio. Isso causa uma coesão empática que, pelo princípio da correspondência do hermetismo, consegue atingir, soltar gatilhos gatilhos emocionais que atingem o outro lado. E o outro lado que ouve fica muito mais sensibilizado a ouvir aquela pessoa. Então, a sua palavra vai ter mais poder quando você faz essa integração entre os polos cerebrais esquerdo e direito.
Dessa forma, a força yin, a força feminina, consegue ter mais poder de operar transformações na sociedade sem precisar entrar em conflito, sem precisar entrar em grandes guerras, como fazem os movimentos feministas, que apesar de muito válidos, eles pecam muito pela questão de não terem esse empoderamento feminino. Então, eles pensam que é bater no peito e dizer eu sou mulher, eu consigo. Só que o yang, o lado masculino, fica se sentindo mal, ele fica se sentindo ameaçado, porque quando o homem ele também não tem o feminino reconhecido nele, desenvolvido, ele faz uma projeção daquilo na mulher. E se aquilo não está resolvido nele, ele vê aquilo de uma forma ruim e ele não quer olhar, porque aquilo dói. Então, ele tenta matar aquilo que ele não gosta. É onde começam os conflitos contra a mulher, quando eles tentam apagar. Só que aí, tanto homem quanto mulher, trabalhando essa questão do yin, da força yin, ambos podem integralizar os dois polos cerebrais e, a partir daí, ter a expansão de consciência. E a nossa sociedade pode pular para um outro nível. Em engenharia, isso é muito importante, porque não só é um ambiente ainda muito conservador, muito machista, aonde o feminino tem que ser trabalhado tanto no homem quanto na mulher, para a mulher ter mais poder de ação, e para o homem também ter mais condições empáticas, né? E também porque, ao Poli conseguir treinar os dois lados cerebrais, principalmente o lado do raciocínio lógico, que também é trabalhado, isso, depois eu vou explicar o porquê, isso torna uma mente mais saudável, mais equilibrada, para que uma pessoa, por exemplo, eu que sou da área de investigação, tenha mais condição de mergulhar profundamente ali num processo meditativo intenso, para conseguir compreender princípios físicos, químicos, que eu preciso utilizar o meu raciocínio de uma forma muito profunda e muito acelerada. E os dois polos cerebrais ficam equilibrados. Então, eu vou ter condição de ter criatividade, de ter a inteligência racional e de forma sincronizada que eu consiga ter diplomacia e empatia adequada para mergulhar, para surfar nesse ambiente que é conservador e que é machista e que nós estamos aqui para alterar isso, né? É para saltar para um novo nível de consciência. Então, realmente é muito válido. Agora, bom, já falei pelo menos o principal, né? E eu falei de alguns princípios herméticos, que eu falei assim, aqui é Marte no Escorpião, vou entrar em profundidade, sim, para eu saber tudo isso que eu estou falando. Eu sou uma estudiosa, eu sou uma holística, eu fui lá atrás pesquisar no passado. Hermes Trismegisto, um sábio egípcio, filósofo, e a partir dele temos o livro O Kybalion, que define os 7 princípios herméticos, que são princípio do mentalismo, polaridade, gênero, que eu estava falando aqui era do gênero, ritmo, causa e efeito, e correspondência, e vibração. São esses 7. Todos esses 7 que definem os princípios de funcionamento do universo, todos eles são encontrados no Polisport. É incrível. Mas todos eles estão em associação. Só aqui nessa explicação que eu dei anteriormente, eu já falei do princípio de correspondência, de você fazer a projeção no outro, e falei também do princípio de gênero. Então, quando eu digo yin e yang, eu não estou falando yin mulher, eu estou falando do yin, força feminina de criação, que está presente em tudo que é vivo, principalmente não, também dentro dos homens, né? O homem também tem a porção yin, ele também tem o feminino, né? Independente de ser um homem cis, um homem heterossexual, ele também tem, né? Então, esse yin que eu falo não tem a ver com a opção sexual, fique claro, eu estou indo lá nos primórdios, nas bases de criação do universo manifestado, tá? E sobre mim, né? Agora fazendo a apresentação que o sistema está acostumado. Meu nome é Érica Aparecida da Silva. Eu uso Érica Shakti, por quê? Shakti vem da mitologia indiana, que quer dizer manifestação da força feminina. É uma deusa, a deusa Shakti. Como eu já tenho um projeto antigo de trabalhar com essa questão do empoderamento feminino, então eu já escolhi esse nome para colocar nas redes sociais, no meu blog, inclusive no projeto que eu estou fazendo com o auxílio do Instituto aí de Coimbra,
projeto de marketing, que tem a ver com essa nossa conversa. E aí eu escolhi o Shakti. Bom, minha formação. Eu sou formada, sou engenheira agronômica, sou formada pela Universidade de São Paulo, em Piracicaba, no Brasil, tá? Estado de São Paulo. Prossegui com os meus estudos depois em engenharia mecânica pela Universidade Estadual Paulista, campus de Guaratinguetá, em São Paulo. Fiz 3 anos de engenharia mecânica. Como eu já era formada em engenharia, eu já tinha base da mecânica nesses 3 anos, eu prossegui direto com o mestrado e com o doutoramento, aproveitando o diploma que eu já tinha anteriormente. Então, eu não finalizei a minha graduação em mecânica. O que eu fiz em mecânica foi mestrado e doutoramento. Então, hoje eu sou mestre e doutora em engenharia mecânica. Tá? Conheci Portugal porque eu vim fazer aqui um trabalho de investigação pela Universidade Nova de Lisboa, em parceria com uma empresa de aços automotivos. Na altura, a principal cliente nossa era a Volkswagen. A minha tese de doutoramento ficou muito boa, porque eu passei 1 ano da minha tese na Universidade de Toulouse, na França, no campus de Tarbes. Foi uma das melhores épocas da minha vida. E eu desenvolvi um trabalho de altíssima qualidade. E por conta disso, eu fui aprovada no concurso de investigação aqui na Universidade Nova de Lisboa. E depois, hoje, o que acontece hoje comigo? Eu não estou fazendo investigação para nenhuma, eu não estou associada com nenhuma instituição acadêmica. Hoje eu já tenho uma personalidade mais formada, já sei o que eu quero da vida. Eu estou com um projeto em andamento, tá? Um já está saindo do papel, o outro ainda não. Esse projeto que eu estou em andamento, projeto meu, que eu pretendo trazer para a minha vida, né? Unir as minhas 2 paixões. Uma paixão é pela ciência, eu tenho conhecimentos, tenho os contatos necessários, e eu quero integralizar, inserir a tecnologia no surf, que é uma outra paixão minha muito grande, que é outro motivo grande pelo qual estou em Portugal. Portugal tem muito forte isso, essa questão do surf. E esse projeto da tecnologia inserindo no surf, que vai a longo prazo aumentar, inclusive, o nível de segurança da prática da modalidade, que é algo que me preocupa bastante, né? Poder elevar essa modalidade para um outro nível. Esse projeto ele está associado com aquele primeiro que eu falei que envolve pole. Então, vai ser a questão do movimento, que é o poliesporte, envolve poliesporte e outras modalidades que eu já tenho experiência, que é belly dance, a dança do ventre, né? O hack shark, flexibilidade, que é fundamental para o pole, essas 3. Então, são essas 3 que formam o conjunto de movimentos, mais a arte, porque nos 3 tem arte. Pole é arte, surf também é arte. Mais conhecimentos, técnicas holísticas que eu possuo. A integralização desses 3 dá um conjunto de procedimentos terapêuticos. Então, é terapia através do movimento, uma terapia que pretende atingir não só o corpo físico, como os corpos emocionais, psicológicos e mentais. É uma terapia completa. Bom, acho que eu consegui falar um apanhado geral aqui da minha apresentação. E eu não falei a minha história de dança, mas se vocês quiserem saber, eu posso falar como que eu comecei a me interessar por dança e o que isso significa na minha vida. Bom, pessoal, peço desculpas aqui. O problema técnico, acho que foi a internet da Rita. Enquanto ela tenta entrar novamente, eu vou contar como que foi a minha experiência com dança. Primeiramente, eu comecei na prática do belly dance. Eu queria fazer dança indiana, que eu já gostava dessa questão mais oriental, mais holística. Na falta de uma professora de dança de dança indiana na minha cidade, eu comecei a fazer o belly dance, que é a dança do ventre, o hack shark. E eu comecei a fazer na minha cidade, em Piracicaba, no Brasil. Foi ótimo. E aí eu descobri que esse tipo de modalidade ele atingia não só o corpo físico, mas dava um tratamento também em processos mais internos, desbloqueando energias e memórias negativas internas. Quando você não consegue fazer um movimento, você insiste para fazer aquele movimento e não consegue, significa que tem um ponto de energia travado, bloqueado ali.
E a dança do ventre foi muito útil, que me mostrou isso. Eu pratiquei essa modalidade durante todo o meu segundo percurso acadêmico. Eu praticava como hobby, nunca foi a nível profissional, apesar de que eu já estava no nível profissional, mas como não era o meu objetivo, né, me manter com isso, então eu prosseguia sempre dançando para clubes, arrecadando recursos para ajudar instituições, comunidades beneficentes e tudo mais, principalmente nas cidades de Lorena e de Guaratinguetá. Né? Guaratinguetá foi considerada numa altura até Atenas do Vale do Paraíba. É uma cidade assim que é muito rica nessa questão cultural. Tem muitas pessoas ali que estão envolvidas com arte, com cultura, e é uma bagagem muito rica estar com aquelas pessoas naquela altura. Então isso me ajudou muito. Quando eu fiquei muito mais assim dedicada mesmo, 100% na questão da engenharia, que eu precisei mesmo aprofundar os conhecimentos, foi a minha primeira viagem internacional, que eu fui para a França, para poder fazer um ano do meu doutoramento. Eu não tive mais condição de dançar, não dava mais, era 100% um estudo de altíssima profundidade, não tinha mais condição de eu prosseguir com aquilo. E aí eu volto para o Brasil, tenho que continuar na escrita da tese, intensa. Tinha vezes que eu ficava 72 horas na frente do computador e eu só parava para comer, às vezes nem isso, ou para ir na casa de banho. Então eu tinha um raciocínio que eu não podia interromper, até o teu insight eu tinha que ficar ali, né? Foram meses assim. Eu terminei aquilo, eu já tinha sido aprovada no concurso para vir cá para Portugal para poder fazer o pós-doutoramento. Eu não podia perder essa oportunidade, porque eu sabia que no Brasil não ia ter, principalmente por conta da troca política. Eu não ia ter esse mesmo apoio na questão do desenvolvimento científico. Então eu vim, eu não tive férias, então eu já estava um tempo sem praticar. Desporto nenhum, dança nenhuma, sem férias. Eu estava entrando em estresse, mas eu não percebi. E eu estava com um projeto de muito mais responsabilidade até então. E simplesmente percebi que eu não estava em condições. Aí eu pensei, gente, eu tenho que fazer algo por mim, né? E quando a pessoa está nesse estado de estresse, não adianta falar, faça isso, faça tal terapia, faça aquilo, faça meditação. A pessoa não vai fazer, né? Principalmente eu que sou acelerada, acho que eu ia ficar sentada, parada, meditando para dar um reset na mente. Então eu tinha que buscar alguma coisa que fosse mais adaptada para mim, que é a questão do movimento. Aí eu procurei uma escola de dança em Lisboa, uma das maiores, que é a Dance Factory Studios. E eu cheguei lá pensando em fazer modalidades que eu já conhecia, né? O belly dance, o dança indiana. Foi quando eu me deparei com uma aula de poliesporte, que eu nunca tinha tido contato, foi ter o contato pela primeira vez. E aquilo para mim foi incrível, porque eu tinha até um certo preconceito, ainda mais eu que venho de um país machista, onde as pessoas associam isso com dança de cabaré, algo mais pejorativo. Só que o que eu vi foi completamente diferente. Eu vi uma menininha de 16 anos com corpo de ginasta olímpica, um corpo de atleta, fazendo acrobacias surreais num varão de pole, sendo treinado por uma instrutora. Aí eu nem percebi o que era aquilo direito. Eu pedi licença, entrei lá, falei com a professora, que na altura era a Sarita Polerina, e por causa da Sarita que eu conheci a Rita. Aí falei com a Sarita, ela falou, eu tô treinando ela é minha aluna, ela vai participar de um campeonato de pole pela União Europeia, que vai acontecer daqui 15 dias. E ela estava treinando, memorizando e lapidando uma coreografia extremamente acrobática. Aí eu perguntei para ela, nossa, mas se eu entrar eu consigo fazer isso? Eu não tenho mais 16 anos. Ela falou, consegue. Consegue. Vai depender da evolução do seu corpo, do seu tempo, da sua flexibilidade, mas aqui você vai ter todo o treinamento para isso. E eu comecei a fazer as aulas. Logo na primeira aula, eu já não tinha mais... Eu já não era mais a mesma pessoa. Alguma coisa mudou. E não mudou por fora, mudou por dentro. Na questão do corpo físico, eu saí da primeira aula destruída, né? Porque mexe com músculos que você não está acostumado a mexer. É muito mais hard, muito mais intenso
do que qualquer outra modalidade de dança que eu já tenha feito. Então eu saí super cansada, mas eu sabia que era um cansaço saudável. Mas algo mudou dentro de mim e eu não sabia dizer o que era. Depois eu fui pesquisar a respeito, eu fui compreendendo o poliesporte por ele te forçar a controlar a respiração, a coordenar os hemisférios cerebrais esquerdo e direito. E por você precisar ter um elevadíssimo nível de concentração para que você não caia, não se esborrache a quase 2 metros de altura, estando de ponta cabeça naquele varão, você precisa ter um alto nível de concentração, o poder do aqui e agora, você tem que estar conectado com aquilo, né? Ou você se conecta ou você não faz. Então, acaba sendo um processo de meditação. E isso é tão intenso que ele consegue penetrar em outras camadas sutis dos nossos corpos sem que a gente perceba. No nível mais profundo do que o belly dance faz. Se o belly dance tem condição de tratar os chakras, o poly vai num nível muito mais profundo ainda por conta de todo esse trabalho. Então, energias bloqueadas que nós temos associadas a memórias antigas, coisas que nos causaram conflitos, tudo isso vai sendo tratado. Obviamente que nós temos catarses, dependendo da aula que você faz, se for muito intensa, eu já fiz aula de flexibilidade associada ao poliesporte, que chorei no meio da aula, porque me veio uma memória antiga, assim, do nada, muito triste, diante de um movimento que eu não estava conseguindo fazer. Eu pensei que o choro era por conta da dor, de eu sentir o movimento, mas não foi só uma dor física, foi uma dor psicológica também. Depois que eu consegui colocar aquilo para fora com o auxílio do movimento, da exercitação, digamos assim, não só eu consegui compreender e fazer o movimento melhor, como a minha dor antiga foi tratada. Eu fiz um processo terapêutico sem precisar ter ido no psicólogo. E aí desbloqueou aquele chakra, aquela energia com mágoa que estava ali travada, porque eu passei a compreender até o porquê que aquilo aconteceu na minha vida, ou seja, trouxe-me uma expansão de consciência. Então, para mim, foi incrível nessa questão. E por que o poly faz isso? O poly faz isso porque ele deriva do Malakambhi, que é um procedimento, uma atividade dos yogis, dos antigos yogis indianos, tá? Então, o poly, ele não surgiu na nossa sociedade. O poly, ele surgiu lá na Índia Antiga, se chamava Malakambhi, era praticado por yogis que queriam praticar meditação. Não era um desporto, não era uma dança, era uma técnica de meditação, né? Os indianos, eles tinham essa perfeita consciência de que não adianta, para fazer uma meditação completa, somente você treinar a mente, esvaziar a mente e ficar quieto, calmo. É claro que esse tipo de meditação também é válida. Conheço, já fiz meditação zazen, por exemplo, sei que é muito boa, funciona. Mas a completa envolve tanto o psicológico, né, tanto a questão da mente, como também o corpo físico. São os dois planos, o plano físico, o plano astral, que é o plano mental. Então, eles colocavam o corpo a serviço também da meditação. Então, imagina que eles se dependuravam naqueles varões extremamente altos, em posições acrobáticas, dificílimas. E tinham que estacionar, conseguir fixar o corpo ali, naquele lugar. Para eles conseguirem se fixar, estacionar ali, sem cair, né? O nível de concentração que eles tinham que ter levavam eles para um estado meditativo. Então, ao mesmo tempo que tratava o corpo físico, dava habilidades para o corpo físico, né? Também tratava os corpos emocionais, psicológicos e mentais. Então, era assim, completo, né? Então, o poly, ele tem essa capacidade pelo próprio encaixe corporal, que vem da base do yoga, né? Muitas pessoas não sabem que a base do poly vem do yoga. Mesmo que as polydancers criem novos movimentos, ainda assim, pelo encaixe corporal que nós temos que ter, né? Tem movimentos que sim, são possíveis de ser criados, outros não são, porque você tem que se fixar na barra. Então, nos movimentos que você consegue criar, se fixar na barra, e o ajuste corporal que você tem que fazer, o encaixe que tem que fazer, que é todo um processo físico de engenharia ali, biológica que tem que ter para que você consiga se adaptar àquele movimento,
leva a transmissão dessa vibração do corpo físico para os corpos mais internos. É aonde acontece o alinhamento dos chakras e o trabalho do yoga é feito, né? Então, não são todas as modalidades de desporto que têm esse poder, não são todas as modalidades de dança que têm esse poder. O pole, ele é bem completo por essa questão. Sim, ela falou que está me vendo, ainda bem. Se ela está me vendo, vocês também estão. Ainda bem que eu não sou tímida, né? Eu tô aqui sozinha, daqui a pouco eu já vou sair dançando aqui. Não tem um varão de pole em casa. Eu vou dançar o Dance Floor, que faz parte ali do Pole Exotic. Então, para pessoas que nunca tiveram contato com o pole, eu queria deixar claro uma coisa. Não tem restrição de idade, não tem restrição de biotipo físico, também não tem restrição de sexo. Existem homens que praticam e não são gays, que fique claro, tá? Tem homens casados que praticam isso. E aqui em Portugal, além de eu ter conhecido, né, como eu já falei, a Sarita Porlerina, eu também fiz aula na Deep Dance com a Alexandra, tá? Inclusive o marido dela também é instrutor de pole e me ajudou nas aulas. Eu parei agora porque, como eu mudei para Sintra, eu não estou tendo condição de estar me deslocando todo dia para Lisboa para estar fazendo curso, né? E eu fico o dia todo aqui na internet trabalhando, não tenho condição. Eu vou tentar me reajustar ou tentar sair daqui em breve. E tentei fazer também um trabalho junto com a Rita, mas ela em Coimbra, eu aqui ainda, a gente não conseguiu se encontrar. Mas o pole, ele não tem essa restrição, nem de sexo, nem de biotipo, nem de idade. Por quê? Os movimentos, eles são trabalhados ao nível de cada um. Mesmo você entrando numa turma que já tem pessoas mais avançadas, as professoras, elas dão atendimento personalizado individual, né? Então, você vai ter um acompanhamento personalizado, ou você entra numa turma básica, vai depender do estilo de aula de cada instrutora. E aí, além da aula do pole, normalmente nós fazemos também aula de flexibilidade junto, tá? Algumas professoras fazem junto, na mesma aula, outras fazem separado. Eu gostava muito quando eu fazia separado, quando eu ia para aula só de flexibilidade. Essa flexibilidade não é um alongamento, tá? É uma flexibilidade semelhante ao de uma ginasta olímpica, de uma bailarina clássica. É aquela coisa de você ter que colocar o calcanhar do pé aqui na cabeça. É uma coisa louca, né? Mas vai ao longo do tempo. Eu já vi pessoas de mais de 50 anos de idade fazerem. E o corpo, ele vai mudando ao longo do tempo. Ele vai ficando muito mais forte, muito mais resistente. Você vai perdendo gordura onde tem que perder, vai ganhando músculo onde tem que ganhar, e de uma forma muito saudável, né? Vai corrigindo toda a questão hormonal, se tem que corrigir, tudo isso vai corrigindo, né? Além dos outros benefícios que eu já citei no começo do vídeo, como a questão de desenvolver os dois lados cerebrais, o lado esquerdo, que é responsável pelo raciocínio lógico, e o lado direito, que é da criatividade e intuição. Então, a pessoa, ela vai se tornando mais equilibrada, não só na vida dela, que vai ser útil num trabalho, mas também mais equilibrada espiritualmente falando, psicologicamente falando. Tem essa questão terapêutica, tá? E tem o polisport e tem o poliexotic, digamos assim. Esses dois grandes grupos. Tem mais variações, tá? Tem gente misturando pole com balé clássico, com dança contemporânea, com jazz. Aí vai depender do estilo de cada instrutora. Porém, uma coisa que eu gostava muito de deixar claro aqui. Muitas mulheres, eu já vi isso acontecer, embora eu não seja instrutora, eu já estava até no nível quando eu saí do Brasil para ser instrutora, mas eu não continuei, então hoje eu tenho que voltar a ser aluna e praticar. Mas eu vi muitas mulheres procurando as academias de pole porque elas queriam dançar. Tá, é lindo, é muito legal que a pessoa tenha essa vontade, porque é uma motivação. Ah, eu quero dançar para o meu marido, para o meu namorado ou para mim mesma. Ok. Só que eu, pelo menos, desconheço ainda uma professora de pole que faça curso somente para quem quer
que não tem base nenhuma do pole e que é somente dançar. Por quê? Não fica bonito, gente. Entendeu? Então, você não vai ter a força, flexibilidade, resistência o suficiente para se erguer no varão e ainda conseguir fazer alguns movimentos, né? Ah, não, mas eu não quero fazer aquelas acrobacias, eu não quero ficar 1 metro de altura, eu só quero fazer ali no chão, né? Eu só quero ter uma jogada de quadril. Não fica profissional, sabe? Então, assim, temos que fazer um trabalho de corpo. Para ficar profissional, nós temos que fazer isso. Claro que existem algumas instrutoras que fazem paralelo. Ok, você vai fazer aula de Polyexotic e junto você faz aula de Polysport. Então, você vem 2 vezes na semana. Um dia é o Polysport, que são os movimentos acrobáticos, e no outro dia é a aula do Exotic. Isso é fundamental, porque quem vai dar a base, quem vai lapidar o seu corpo, quem vai fazer você criar essa consciência corporal de trabalhar os 2 hemisférios, isso é preciso, porque imagina, você está de ponta cabeça no movimento, a professora fala, agora trava a perna direita. Quando você está de ponta cabeça, você não sabe mais qual perna que é a direita. Não, você não sabe. Aí tem que vir a instrutora e tocar na sua perna para você sentir qual que é. Senão você confunde e se você trocar a perna errada, você cai. É claro que tem colchões ali, tem toda uma estrutura para você não se machucar. Mas dá medo, né? No começo dá medo, até você se acostumar. Então, essa consciência corporal, a resistência física que você tem que ganhar, uma resistência de atleta, gente. Entendeu? Você vai ganhando ao longo do tempo, você nem percebe. Passa 6 meses, você já se sente que você está com uma saúde de atleta. É incrível, é incrível. A evolução do pole é muito rápida e para todas as mulheres. Mesmo para as mulheres que têm um biotipo que elas dizem que é difícil delas perderem peso, no pole perde. Perde sim, porque é viciante. Como aquilo te dá empoderamento, como você consegue se sentir poderosa e orgulhosa de fazer aquele movimento que parecia ser impossível, você se sente tão bem que você quer voltar e repetir. Você faz uma aula na semana, pode apostar que você vai estar fazendo 2. Faz 2, você vai para 3. Chegou uma altura na minha vida que eu fazia aula todos os dias. Só não fazia de final de semana porque eu não tinha varão em casa. Mas daí eu ia na casa da minha amiga que tinha varão para fazer. Então era todo dia. E não tem limite, porque você não fica cansado. Ao longo do tempo, você vai aumentando o seu cardio, né? A sua capacidade cardiorrespiratória. E aí o seu corpo vai que vai. Né? Isso me ajudou até no surf. Fui fazer aula de surf. Primeira aula que eu fui fazer na vida, eu consegui ter equilíbrio e ficar em cima da prancha. Juro. Não é claro que não era a onda gigante, mas consegui. Até o meu instrutor percebeu isso lá no Brasil. Por quê? O balance, né? O equilíbrio que o meu corpo ganhou devido a me equilibrar no varão. Não é fácil se equilibrar no varão. É possível para todo mundo. Já na primeira aula tem movimentos básicos que você já se equilibra. Mas naqueles movimentos mais complicados, o seu corpo vai ganhando esse equilíbrio ao longo do tempo. E depois que você ganha esse equilíbrio, você faz qualquer outra modalidade com muito mais facilidade, inclusive o surf, que precisa ter muito equilíbrio em cima da água, né? Então, é muito útil para isso. Aí, depois que você já está com o seu cardio mais desenvolvido, já está com resistência, você consegue se erguer na barra, né? Com os braços, com as pernas e tal, aí dá para você dançar lindamente no Polyexotic. Fazer uma coreografia que envolve o danciflora, aquela dança do chão, mais sensual, misturar com alguma coisa do contemporâneo, e aí depois fica em pé, se ergue na barra de novo, faz 1 ou 2 movimentos acrobáticos, se não quiser ficar muito na barra, porque isso cansa, né? Muito no varão, porque isso cansa. Volta para o chão, faz alguma coisa mais sensual, aí sim, mas a pessoa já está trabalhada nisso. Agora a Rita está fazendo uma outra pergunta. Érica, o que pensas da possibilidade de fazer aulas online? Então, eu acho que pode ser uma boa opção, principalmente agora nessa questão que está todo mundo migrando para a era digital, né? A gente está na era de aquário e o plano astral ele está se materializando, né? O plano astral, que é o plano mental, ele está cada vez mais tornando real no nosso mundo físico. E dependendo do estilo de vida que a pessoa leva, o mundo online é mais real do que o mundo físico, digamos assim. Porque a pessoa se mostra mais, ela vive mais, trabalha mais online
do que no próprio mundo material dela. Então, é uma realidade que chegou, não vamos fugir disso. Agora vai ser isso até acabar a era de Aquário, a gente não vai mais estar vivo, porque é milenar o negócio. Agora, a partir daqui é só evoluir. Tem aí um metaverso para mostrar que já é uma realidade. Então, todas nós vamos ter que nos adaptar a essa questão de aulas online, independente da modalidade, tá? Eu acho que alguns movimentos, algumas coisas precisam do acompanhamento personalizado de uma instrutora. Você não vai ficar 2 metros de altura, de ponta cabeça, sozinho na sua casa, assistindo uma aula em vídeo, que isso é muito perigoso. Mas para isso, né, você pode contratar uma instrutora que seja uma coach, né, particular, e venha até a sua casa. Se você não quiser se dirigir até um estúdio, se o estúdio não estiver em funcionamento, estiver fechado pela questão do Covid. E os exercícios básicos, nós podemos montar um curso online, claro, com exercícios básicos que você consegue treinar sozinha. Principalmente essa questão da flexibilidade, que é fundamental no poli. Flexibilidade se faz no chão, as aulas, não precisa de varão, tá? Então, isso dá uma base absurdamente grande e fantástica para o poli. Poli sem flexibilidade não é poli. Então, também montar cursos para isso online e aulas básicas, até de nível intermediário, para pessoas que não têm conhecimento do poli poderem praticar. No nível avançado, se for montar cursos no nível avançado para poli, já tem que ser para um pessoal que já tem experiência, que já consegue se sustentar na barra, sem maiores riscos, tá? Então, já é para um outro segmento de mercado. Então, a gente vai ter várias segmentações de clientes, né? Clientes que já têm experiência, aulas mais avançadas, e outros que precisam de aulas básicas, e outros que, além das aulas básicas, querem um acompanhamento personalizado, mas dá para inserir o mundo online nisso, sim. E também tem no meu caso, do meu projeto em particular, que é aquele projeto que eu estou desenvolvendo com o pessoal de marketing, ainda tem a questão da terapia holística, né? Que são técnicas holísticas que eu conheço, conhecimentos que eu possuo, que eu pretendo acoplar, juntar isso com a questão do poli, com a questão do movimento. Porque é diferente quando uma pessoa pratica e para ela é só aquilo, só está mexendo no corpo físico, mas ela não tem a condição, ela não tem a consciência plena do quanto isso está alterando ela por dentro e como que ela pode conscientemente participar desse processo, facilitar o processo e fazer o processo crescer, evoluir de forma mais rápida. É onde entra o meu papel como terapeuta, né, como terapeuta holística. Para que a pessoa tenha essa consciência, saiba o que está acontecendo e eu possa direcioná-la para esse caminho, né? O poliesporte é como se ele fosse uma chave para o autoconhecimento. Existem inúmeras chaves aí pelo planeta. O poli é uma das chaves, exatamente pela base que ele vem. Ele tem a base do yoga. Lá o antigo, o que eu falei, o Malakambhi, ele tem essa base. Então, como ele tem essa capacidade de a partir do nosso corpo físico, penetrar em corpos mais profundos e fazer provocar essas catarses, que são essas eliminações de memórias que trazem dor, e conseguir fazer essa limpeza, por onde a energia vai ser transmitida entre os chakras de uma forma muito mais limpa e mais rápida, que dá expansão de consciência, que tem a ver com os estudos da Kundalini, que se eu for falar aqui, essa live não vai acabar nunca, mas a partir do momento que eu tenho esse conhecimento, eu sei como direcionar as pessoas para esse caminho, então o poli acaba sendo uma ferramenta para que a gente consiga usá-lo como terapia, tá? E serve para mulheres que querem ter um estilo de vida mais saudável, ficarem mais bonitas, se sentirem mais sensuais, por isso mesmo trabalhar na questão do empoderamento feminino, né? Então vai melhorar a sua saúde, deixar o seu corpo de deusa, né? Te dar um empoderamento de deusa, obviamente, vai melhorar a sua qualidade de vida, melhorar a forma como você lida com os seus problemas, melhorar a forma como você
encara o mundo e vê o mundo, você vai ter mais diplomacia, né? E também vai te dar uma autoestima e vai curar pessoas que estão em processo depressivo, tá? Ele serve para isso, ele reseta a mente, porque é o poder do aqui e o agora. Imagina que você tá num varão e porque você tem que fixar o seu corpo por alguns minutos naquele movimento, senão você vai cair. E você vê que é um movimento lindo, aí você pede para a instrutora, e tira uma foto aqui para eu mostrar para todo mundo que eu consegui fazer esse movimento. Você pensa que isso não é nada, né? Isso é uma coisa banal. Gente, você ficar 40 ou até menos segundos, 20 segundos que seja estacionado numa posição super complicada naquele varão, isso é uma meditação. Isso é um processo de meditação, aonde não é só a sua mente que está ali envolvida, é o seu corpo físico também. E esse processo, ele é altamente terapêutico. As pessoas não têm essa consciência. É o poder do aqui e o agora, porque você tem que estar completamente compenetrado nisso. Parece banal, mas muitas pessoas não têm noção do que é esse poder do aqui e o agora. Muitas pessoas não usam. Ou as pessoas estão vivendo no passado, ou estão vivendo no futuro, mas não estão no aqui e o agora. E o Poli, enquanto uma meditação, ele consegue te prender no poder do aqui e agora. Além da questão artística, né? Que depois que você já tem todo o traquejo dos movimentos e você já tem autonomia de se mexer, se deslocar sozinha na barra e criar e fazer a própria junção de movimentos, aquilo vai liberando a sua criatividade tal que você vai criando de forma espontânea, de forma improvisada, coreografias que você solta a sua parte artística, ou seja, você começa a trabalhar com o hemisfério cerebral direito, que aí você vai manifestando a sua força yin, que é do gênero yin, que eu já tinha falado ali do princípio hermético. E isso vai aumentando a autoestima, a questão do empoderamento feminino e cura a depressão. A pessoa que passa por isso, ela não fica em depressão, porque essa manifestação do yin, ela sai de lá do fundo do espírito, do psicológico, do mental e do emocional, mas pelo princípio da vibração, ela vai atingindo o corpo físico. E no que ela atinge o corpo físico, ela modifica todo o ciclo circadiano de regulação gênica. Então você começa a perceber que o seu corpo começa a ficar mais regulado nas horas para comer, nas horas para dormir, os seus hormônios começam a ficar equilibradas nas taxas ótimas, tá? Então tem esse papel de regular o seu corpo biológico. É possível que altere o ciclo menstrual das mulheres que ainda menstruem, altera o ciclo intestinal, ou seja, o seu corpo vai passando por um reajuste, né? É altamente terapêutico para o corpo físico. A pessoa fica mais saudável. Como a depressão é uma questão de desregulamento de hormônios, cai o nível de testosterona, o Poli, como ele demanda muito também o trabalho do raciocínio do lado esquerdo do cérebro, porque tem uma técnica envolvida na acrobacia, que são desenhos corporais, é como se fosse engenharia, você está ali tendo que pensar em 3D e fazer o movimento na terceira dimensão do seu corpo. Isso é raciocínio lógico puro. Então, isso faz elevar o nível de testosterona. O seu corpo é forçado a ele mesmo fabricar testosterona, que é milhões de vezes mais saudável do que você ir no psiquiatra e tomar remédio. Que os remédios eles vão ter os efeitos colaterais. O Poli não tem efeito colateral, né? Então, é útil tanto para o corpo espiritual, para o corpo psicológico, né, mental, como para o corpo físico. Agora deixa eu ler o que a Rita está escrevendo aqui. Ah, tá. Ela quer me agradecer pelo meu imenso esforço e improviso e me agradecer pelo meu esforço de eu estar explicando aqui. Isto é engenharia mecânica. Eu não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, né? Se a Rita tem mais alguma coisa para perguntar. Se você tiver, Rita, pode escrever aqui. Eu estou em contato com ela aqui. Não dá para ver, mas ela está aqui falando comigo pelo Messenger. Tá, ela tem que reiniciar o computador dela. Esses problemas de internet que vinha com ela. Eu achei que ia acontecer com a minha internet, mas aconteceu com a dela, porque com a minha também vive dando esses problemas. Eu vou. Tá. Eu agradeço a vocês que assistiram a gente até agora.
tá? E aí eu vou terminar aqui, vou desligar para que ela possa reiniciar o computador. Tá bem? Mas se empolguem, se animem para praticar a modalidade, porque ela vai muito além do que é visto, do que a gente vê. É só experienciando, só sentindo na pele para saber os benefícios que isso pode trazer na vida, tá? E em todos os setores da vida. Tá bem? Muito obrigada. Um beijo.